Você acha que já viu de tudo? Não viu. O que eu vou revelar agora são 5 táticas psicológicas frias e calculadas que muitas mulheres usam quando estão traindo e querem manter o homem na escuridão, deixando totalmente no limbo, sem nem saber o que está acontecendo. São movimentos tão sutis que passam despercebidos pela maioria dos homens, e quando o cara acorda já está destruído por dentro, acreditando ainda que a culpa foi dele. Isso é um jogo mental perigoso, porque cada palavra, cada detalhe e cada silêncio que ela usa é uma arma. E o pior, enquanto você pensa que ela está cuidando da relação, pode estar sendo manipulado e até agradecer pela corda que ela colocou no seu pescoço. Hoje você vai entender esses sinais ocultos, vai enxergar como a traição não começa na cama, mas sim na mente, nos detalhes, nas omissões, como uma guerra psicológica que se instala primeiro no diálogo, nos gestos, nas pequenas frases, e quando você aprender a identificar, vai perceber que o jogo nunca foi limpo. Então já deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Sinal número 1, o excesso de comparações. É aqui que o jogo começa de forma sorrateira, quase imperceptível. A mulher que já está emocionalmente distante ou inclinada para a traição não começa gritando, não começa se afastando de uma vez, ela inicia um processo silencioso de corrosão da sua autoestima, como usando comparações. De repente, a conversa deixa de ser sobre vocês e passa a girar em torno de terceiros. Frases soltas, aparentemente inofensivas, começam a surgir. Você sabia que o marido da minha amiga acorda cedo e faz o café para ela? Você viu que fulano é tão atencioso e romântico com a esposa dele? Fulano sempre resolve as coisas de fulana. Você escuta isso e no começo acha até normal. Pensa, ela tá só comentando. Mas a verdade é que essas frases soltas não são inocentes, elas são armas. Cada uma delas é como se fosse uma agulha fininha perfurando a sua autoconfiança. Não dói de imediato, mas a cada repetição cria um sangramento interno que corrói pouco a pouco a sua autoestima. E o pior é que a maioria dos homens cai nessa armadilha, acha que está falhando e começa a se esforçar mais, dá presente, mais atenção, tenta recompensar o defeito que ela apontou. Só que isso é um jogo manipulado, porque não importa o que você faça, ela sempre encontrará um novo exemplo, uma nova coisa para te colocar para baixo. Esse ciclo não tem nada a ver com melhorar a relação de vocês dois, é apenas uma maneira de te colocar em competição com fantasmas que você nunca vai vencer. Você pode ser o homem mais dedicado do mundo, mas sempre haverá alguém com uma qualidade melhor que ela irá te comparar para te colocar para baixo. Um relacionamento saudável não se baseia em comparação. Quando existe é porque a admiração já se perdeu. E uma mulher que te diminui o tempo todo, ela não quer ver o seu crescimento. Ela quer preparar o caminho para justificar a saída dela. Sinal número 2, a rotina do segredo. Agora a traição começa a deixar rastros mais claros, embora ainda disfarçados. É aqui que surge o que eu chamo de agenda paralela. Essa é a fase em que o mistério vira a regra e a transparência é exceção. De repente começam a aparecer várias saídas de última hora, vou resolver algo ali, compromissos estranhos, preciso ajudar uma amiga, atrasos sem explicação, me enrolei ali e depois eu te explico. O celular? Claro, continua sendo o maior aliado, mas não é só nele que a mentira se apoia. O segredo agora é maior, envolve horários, deslocamentos, desculpas. O que era uma rotina agora vira eventualidade. E o detalhe mais cruel, quando você questiona, a resposta é sempre a mesma. Ela enrola, dá uma desculpa esfarrapada e responde nada com nada. E muitos homens ainda caem nessa, pensam assim, eu não quero ser um cara controlador, vou respeitar o espaço dela. O problema é que esse espaço é na verdade um território de ocultação. Existe uma diferença enorme entre privacidade e segredo. Privacidade é quando cada um tem sua individualidade e compartilha o essencial. Segredo é quando uma parte esconde, manipula e exclui. Com o tempo você percebe que está vivendo uma vida fora dela. Não sabe mais onde ela está, com quem está, o que ela está fazendo, planejando. Sua presença vira secundária. E, ironicamente, você começa a ser pintado como um cara inseguro, ciumento, desconfiado. O jogo psicológico é malicioso porque te transforma culpado por tentar entender a verdade. Esse tipo de comportamento é totalmente calculado. É uma maneira dela preparar o terreno para cair fora. Afinal, enquanto você está no escuro, ela tem a liberdade para escrever outra narrativa em paralelo. É como se existissem duas versões da mesma mulher, a que você conhece e a que ela vive fora da sua visão. Esses dois primeiros sinais parecem pequenos, mas são devastadores. A comparação é o golpe emocional que mina sua confiança. A ocultação é o caminho prático que abre espaço para a traição acontecer.
Primeiro, ela destrói você por dentro, fazendo você acreditar que não é suficiente. Depois, ela tira você da rotina até que a vida dela já não te inclui mais. E é por isso que tantos homens acordam tarde demais, porque estavam ocupados tentando compensar, entender defeitos inventados, e quando percebe já eram estranhos dentro do próprio relacionamento. O homem que fecha os olhos para esses sinais está cavando a própria cova emocional, e quando percebe, não encontra mais relacionamento, só encontra os destroços. Sinal número 3, a hostilidade disfarçada de brincadeira. Esse é um dos mais traiçoeiros porque vem mascarado de humor. Ela solta uma piada, uma ironia, um comentário aparentemente bobo, algo como: você não dá conta nem disso, imagina do resto. Só você mesmo para acreditar numa coisa dessa. Se dependesse de você, a gente estava perdido, a gente estava ferrado. O tom é sempre de brincadeira, mas a intenção é clara: desprezo. E o que muitos homens fazem? Rir junto. Aceita a humilhação como se fosse algo normal, porque não querem brigar, não querem problemas, preferem ignorar. Só que a cada risada que você dá diante de uma ofensa é como assinar um contrato invisível. É o contrato que ela pode te diminuir sem consequências. Hoje é uma piada, amanhã é um barraco na frente de todo mundo cheio de desrespeitos. A linha entre o humor e a agressão é testada justamente nesse comportamento. O respeito não desaparece de uma vez, ele é corroído piada por piada, ironia por ironia, sarcasmo por sarcasmo. E quando você aceita ser o alvo, ela entende que pode ir além. O deboche é um teste de limites. Se você não reage, está dizendo que você não se valoriza e que merece receber desrespeitos gratuitos. Sinal número 4, o silêncio estratégico. Esse talvez seja o mais devastador, porque não tem som, não tem briga, não tem grito. É apenas o silêncio. Mas não se engane, não é um silêncio de cansaço, é um silêncio calculado. De repente, ela fala menos, compartilha menos, se abre menos. O diálogo vira um monólogo. Você fala, ela responde com tá bom, pois é. Aos poucos você não percebe mais emoção, mais brilho, mais envolvimento. Esse silêncio é como se fosse uma punição emocional. É a forma mais sutil dela te excluir da vida dela sem dizer uma palavra. Você tenta, insiste, tenta puxar conversa, criar momentos, mas cada tentativa é recebida com frieza. Até que você desiste. E quando você desiste, você atingiu o objetivo dela, porque ela quer justamente esses momentos de solidão para ela ficar sozinha, ocultando a vida dupla dela sem ser questionada. O homem despreparado insiste, implora, chora, pede explicações, e é exatamente aí que o jogo psicológico fica mais perverso. Quanto mais você corre atrás, mais ela se distancia. O silêncio é a arma perfeita porque te deixa sem resposta. Como reagir a uma ausência? Como lutar contra alguém que simplesmente para de falar? Com o tempo você começa a se acostumar. A ausência vira rotina, o casamento, o namoro, a convivência, tudo vira um vazio onde só você se esforça. Quando você percebe, já está em uma relação unilateral, vivendo com alguém que está fisicamente ali, mas emocionalmente já partiu há muito tempo. Sinal número 5, a projeção de um futuro sem você. Esse é o golpe final, a pá de cal sobre o caixão do relacionamento. É quando ela começa a falar sobre um futuro, mas sem você. Preste atenção nos detalhes. Ela faz planos de viagens, fala no singular, comenta sobre mudanças na vida dela, mas sem incluir o impacto na relação. Fala de cursos, projetos, novas experiências, mas você não está em nenhum deles. O futuro que antes era dos dois, agora é dela sozinha. É como se você tivesse deixado de existir na mente dela, mesmo ainda estando fisicamente presente. Essa é a prova final que a traição não é apenas física, ela é também emocional e psicológica. E aqui que acontece algo ainda mais cruel. Muitos homens não percebem isso e começam a implorar, querem ser incluídos nos planos, se oferecem para financiar viagens, apoiar projetos, fazer de tudo para voltar a ser lembrados. Mas isso é inútil, não se negocia lugar no futuro de alguém que já te excluiu do presente. Quando ela fala de amanhã sem você, é porque no coração dela ela já migrou. O corpo pode estar ali presente, mas a mente, o desejo e os planos já pertencem a outro lugar ou a outra pessoa. Chegamos ao fim da análise desses 5 sinais ocultos. Agora, se você acompanhou até aqui, já sabe uma coisa: a traição nunca começa do nada, ela não acontece de forma súbita, ela é construída passo a passo, movimento a movimento, enquanto o homem muitas vezes está distraindo, acreditando que está tudo normal. Primeiro, ela instala a semente da comparação, começa a minar sua autoestima, colocando você em uma comparação
competição invisível contra outros homens. Depois cria uma rotina de segredo, afastando você da vida dela e montando uma narrativa paralela. Em seguida vem o deboche, a hostilidade disfarçada de piada que corrói o respeito. E quando você menos espera, está sendo punido pelo silêncio calculado, até se acostumar a viver sozinho dentro de um relacionamento. E depois, o golpe final, você descobre que já não faz parte de um futuro com ela. Esses sinais são sutis porque não vêm acompanhados de gritos, brigas, confrontos, confusões, são silenciosos, quase invisíveis. E justamente por isso que são tão perigosos, porque o homem que não enxerga esses sinais acaba se tornando refém emocional de um relacionamento. Ele se perde tentando compensar defeitos inventados, aceita humilhações disfarçadas de brincadeiras, se cala diante de segredos, implora por atenção e no fim pede para ser incluído em um futuro que já foi construído sem ele. É nesse ponto que a maioria cai, porque o homem comum não é treinado para identificar a manipulação psicológica. Ele não sabe separar uma conversa inocente de uma estratégia de destruição emocional. Ele não entende que o não preciso dar satisfação pode ser na verdade o álibi perfeito para traição, e muito menos percebe que quando ela começa a rir dele em público não é humor, é um teste de limites. O homem que não entende a psicologia por trás dessas atitudes se torna uma peça de um jogo que não é dele, e peça em um jogo não tem escolha, só é movida pelo jogador mais esperto. Mas é aqui que entra a grande sacada. Você que está assistindo até agora tem duas escolhas: continuar vivendo no escuro, acreditando em desculpas, aceitando comparações, engolindo silêncio, sendo apagado do amanhã dela, ou despertar, entender que relacionamentos não são baseados em implorar por migalhas, mas sim em reciprocidade, que respeito não é negociável, que presença não se mendiga e que futuro só vale a pena ser construído de forma justa. E é exatamente por isso que eu criei o Anti-Otário, que é o livro digital mais vendido do segmento. Ele ensina os homens a não caírem nessas armadilhas. É um manual que vai te mostrar a como identificar essas manipulações antes que elas destruam você. Nele você vai aprender a enxergar além das palavras, a decifrar intenções ocultas e a não cair em armadilhas emocionais. É como ter um radar que alerta quando alguém está tentando jogar com a sua mente e com seu valor. Se você gostou do vídeo até aqui, saiba que isso foi só a superfície. Dentro do Anti-Otário, eu aprofundo cada detalhe, como perceber sinais escondidos, como reagir com firmeza, como recuperar respeito e principalmente como nunca mais ser usado como peça descartável no jogo de alguém. O mundo está cheio de homens inteligentes sendo feito de trouxa porque não conhecem essas regras ocultas. A escolha está na sua mão: continuar sendo manipulado e até agradecer pela corda que estão colocando no teu pescoço para te enforcar, ou virar a chave e se tornar o homem que nunca mais vai ser controlado. O link do Anti-Otário está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá agora, porque conhecimento sem ação não muda nada. Tamo junto, soldado!